Paz amados, louvado seja Deus. Desejar um bom dia para vocês. Amados, eu vim com um tema para mim estar passando para vocês. Eu vou tentar ser breve. Amados, a palavra fala que aquele que já está decidido e escondido em Cristo, a mente dele está nas coisas do céu, a mente dele está nas coisas do alto. Sabemos que o homem tem que trabalhar, a mulher ela tem que cuidar da coisa da família, das coisas dos maridos, dos filhos, se ela tem um lar, né? Tem a vida dos filhos também, escola, enfim, trabalho, projetos. O homem ele não tem que abrir mão dessas coisas e ele nem pode abrir mão dessas coisas porque ele tem que sobreviver. A palavra fala da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todas elas têm que ter, amados. O Senhor ele não faz como o inimigo faz, né? Se o cara ele está em falha, o inimigo vem e abraça a causa, né? Porque teve legalidade, teve uma liberação para aquilo ali. Agora na vida com Deus, amados, Deus ele só se achega no cara quando o cara ele está em busca e ele está em santificação. O problema é que a pessoa não consegue ficar em Deus por muito tempo, porque a santificação é uma renúncia. E a renúncia, a palavra fala que tem que ser diária. E o homem não consegue ficar com uma renúncia diária, nem a mulher consegue ficar com uma renúncia diária. Mas aquela pessoa que se encontra no Senhor, aquela pessoa que abriu mão da sua vida, e uma pessoa que abriu mão dos seus planos e projetos e colocou nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça os planos e os projetos dele, essa pessoa ela consegue viver em Cristo, amados. Essa pessoa ela consegue fazer as suas coisas diárias estando no Senhor. Essas pessoas conseguem andar, voltar, trabalhar, consegue fazer tudo no Senhor, as pessoas conseguem se vestir no Senhor, respirar o Senhor, andar pelo Senhor, entendeu? As pessoas quando têm um novo nascimento, elas conseguem fazer isso. Amados, se você for olhar nas redes sociais, ou até conversando com alguma pessoa próxima de você mesmo, você pode analisar. Às vezes a pessoa ela tem muito entendimento da palavra, mas ela não teve um novo nascimento. Um novo nascimento, assim, né? Você não vai estar usando joias, você não vai estar usando roupas caras, como a própria palavra fala. Se a pessoa está na luz da palavra, ela vai analisar cada pequenininha coisa e o Senhor vai mostrar devido ao esforço da pessoa. Às vezes você vê algumas meninas, né? Algumas irmãs que estão de batom, estão de brinco, estão de roupa sensual, mas tem um entendimento da palavra muito grande, amados. Assim como você vê pastor com aquele relógio amarelão, já vi pastor com cordão de ouro, com cordãozinho de prata. Você tá me entendendo? Aquelas camisas de marca, sendo que a palavra fala que é para você andar simples. Tem até coisas no Antigo Testamento que falam que você não pode andar todo colorido, mas enfim, isso aí não vou dizer que isso é norma. São coisas que pessoas inspiradas pelo Espírito Santo pediu para fazer, né? Então, se a gente quer andar em uma obediência, amados, agora nesses últimos dias, Satanás está entregando só arsenal de guerra, porque o tempo dele é pouco. Essas pessoas que já estão agarradas no mundo, essas pessoas que não têm entendimento da Bíblia, nem querem viver uma renúncia, porque elas não estão preocupadas com a salvação de vossas almas, essas pessoas já estão na mão do diabo, meus amados. Todas elas já estão na mão do diabo. Agora o diabo quer é aquele que tem um novo nascimento,
aquele que já teve encontro com o Senhor, aquele que está batalhando pela sua salvação no templo religioso, que está na mão do falso profeta. Porque, amados, uma vez, a Bíblia fala no livro de Hebreus, uma vez que aquela pessoa ela teve um novo nascimento, conheceu a Cristo, e ela abre mão daquilo ali, para ela voltar, ela volta. É como se ela estivesse nascendo. É como se ela. Como é que eu vou me expressar? É como se ela estivesse nascendo hoje e começasse a sua juventude do zero. E ela vai cair na delícia do pecado 7 vezes mais. Então, 7 demônios entram para dentro do cara. Então, a situação daquele cara fica pior. Ele volta xingando mais. Ele volta com a mente deturpada. Ele volta podre, entendeu? Ele volta espalhafatoso. É estilo mundão mesmo, entendeu? Então, tô com a Bíblia aberta aqui no livro de Colossenses, capítulo 3. Eu estava lendo ontem. Aí, para confirmação, eu estava até vendo um vídeo. Aí, no meio do depoimento do irmão do vídeo lá, ele falou Colossenses capítulo 3 também, sendo que eu já estava lendo e já estava ouvindo também por Bíblia em áudio. Escuta só, Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha o começo do texto. Se você já teve um novo nascimento, né? Digamos assim, se você está em Cristo, se você teve um novo nascimento, por que você está preocupado com as coisas daqui ainda? Não é Deus que controla tudo? Então, a preocupação nossa não tem que estar aqui, tem que estar lá no alto. Vamos lá. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, se o coração seu está em Cristo, se você é uma nova criatura, seus pensamentos têm que estar no alto. Certo? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Fez lembrar da parábola do semeador. A parábola do semeador fala que o espírito ele não se aperfeiçoa no varão porque ele fica preocupado com as coisas da terra. Sendo que o Colossenses está falando. Se você já é uma nova pessoa em Cristo, você tem que pensar nas coisas de cima. Amados, tem pessoas que têm entendimento da palavra e fazem um jejum todo errado. Como é que é o jejum que elas fazem? Ah, Senhor, eu vou entrar num propósito amanhã, de manhã até meio-dia. Aí quando dá meio-dia, a pessoa vai lá no podrão, ó, puf, lanche. Quando dá meio-dia, a pessoa vai lá na churrascaria, pede uma quentinha e bate um pratão. Amado, a palavra fala, o jejum é para você matar a carne, para você fazer um exercício espiritual. Jejum não é para você fazer, para você ganhar um carro novo, para você ganhar uma casa, para você ganhar um emprego, para você fazer um propósito. Às vezes até na bondade, na misericórdia do Senhor, o Senhor vê a inocência da pessoa e o Senhor até faz. Mas o jejum, amados, é para você se aperfeiçoar em Deus. Me fez lembrar dos discípulos, que eles não estavam conseguindo expulsar um demônio lá. E os pais daquele menino falaram que esse demônio atormentava ele desde quando ele era pequeno, ou seja, desde criancinha. O demônio estava lá, alojado. E os discípulos não estavam conseguindo expulsar. Aí Jesus falou que aquela geração era incrédula e que aquela caixa só se expulsava com jejum e oração. Amado, quando você faz o jejum ele destrói o seu corpo. Ele bota você na ligação direta com Deus, porque você está abandonando o seu alto eu, a sua carne ela fica fraca, o espírito começa a falar mais forte, as palavras da Bíblia começam a ter mais sentido, começam a ter mais poder. Mas se você, depois do propósito, quando você entregar o jejum e você almoçar, se você tem vícios, aqueles vícios vão vir com 10 vezes mais forte. Você tem que ficar ligado. Porque é uma briga constante, amado, que Paulo fala, o espírito e a carne. Tá entendendo? É uma briga constante. Então,
Pessoa que ela está no novo nascimento, ela tem que fazer um jejum sem comida e sem água. Se você conseguir ficar um dia, fica um dia. Porque o Senhor é que dá o fôlego de vida, é o Senhor que dá o sustento, é o Senhor que vai. Então, tem pessoas que vão fazer um jejum errado. O jejum, amado, é sem comida e sem água. Tem pessoas que têm problema de saúde, não aguentam. Mas ela vai ter que ir trabalhando o corpo dela para ela poder, né, se consertar. Antigamente eu não conseguia passar de meio-dia. Se eu passasse de meio-dia, a pressão minha caía. Aí juntava aquela preocupação, uma ansiedade que a pressão estava desequilibrando, então aquilo virava uma bola de neve. Até que eu consegui ficar 1 hora, cheguei a ficar 3 horas, um dia, já fiquei até 2 dias, entendeu? Então, o negócio tá tudo aqui, ó. O negócio tá tudo aqui na cabeça. Então, é a pessoa meditar, como o Salmo 1 pede. Não é para você estudar mais, não é para você ficar fazendo caderno, capando caneta, juntando mesa, fazendo esboço. Porque isso aí qualquer um faz, amado. Você entender da palavra do Senhor não é difícil. A essência do Espírito Santo ela não vem para qualquer um, amado, porque a própria palavra fala, o Espírito ele é santo. O Espírito Santo ele revestir a pessoa tem que estar com uma mente santa, a pessoa tem que estar com o corpo santificado, até as vestes da pessoa tem que estar santificada, amado. Tudo que você for fazer tem que estar consagrado ao Senhor, meus amados. Tudo, tudo. Você vai para as redes sociais, você vê as pessoas falando, e que hoje Deus vai te dar a chave da vitória. E que hoje eu sinto o cheiro da vitória. E as pessoas só vê o lado do Senhor pro lado da bênção, amado. A Bíblia fala que aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, as bênçãos procura Ele, mano. Onde que Ele pisa é terra santa. Onde que Ele vai, algum milagre tem que acontecer, mano. Entendeu? Porque o Espírito Santo acompanha Ele, os anjos do Senhor acompanham Ele. Então, onde que Ele vai, tem mudança, tem renovo, tem novo nascimento. Vou terminar de ler aqui. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Colossenses capítulo 3, como estava lendo. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você vê isso aqui é muito forte, mano. Você sabe que você está morto em vida, a decisão do varão é agora. Não é esperar morrer para Deus perdoar os pecados, ter purgatório, missa de 7º dia, para o homem entrar no paraíso, não, mano. A decisão sua é aqui. Eu rejeito essa vida, eu abro mão dessa vida, eu abro mão do meu eu. Entendeu? Aí faz sentido lá em cima, lá. Portanto, se ressuscitaste. A pessoa, quando ela faz isso, ela ressuscitou, mano. Porque a vida do homem em terra é para pecar. Somente isso. O homem, ele desceu na terra. É para trabalhar igual um condenado, né? Como as faíscas sobe pro alto e morrer pro inferno, mano. Agora, se ele abre mão de tudo isso porque ele confia pela fé no Senhor, a mente do varão não tem que estar aqui. Entendeu? Independente do inferno que passa, mano. Porque a gente quer arrumar psicólogo, a gente quer arrumar advogado, a gente quer ganhar no grito, a gente quer ganhar no peito. Mas você olha para a escritura, o Senhor não promete nada de tipo de mudança assim. Claro que ele restaura, mano. Quando o Senhor restaura, é uma coisa inabalável, mano. A pessoa pode estar passando por qualquer tipo de situação que for, nem com a morte dela ela se preocupa. Se ela não se preocupa, não sou eu. Se ela não se preocupa com a própria morte, ela não se preocupa com essa vida, mano. Porque a vida é um laço demoníaco, é um labirinto diabólico que o homem acha que ele vai levar tudo que ele tem pro caixão. Não vai não, mano. Vai ficar tudo aí. Versículo 4, capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso aqui já entra o livre-arbítrio já. A pessoa quer fazer? Sim, mas tem uma doutrina, tem uma palavra. A pessoa não quer se manter, vai vir um castigo, vai vir a ira, tanto nessa vida como na outra.
Entendeu? Versículo 7. Nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Aqui está dizendo, pelas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Estava falando da fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, né? E avareza, que é idolatria. Aí versículo 7 está falando, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. A pessoa que ela está vivendo esse tipo de pecado, amados, ela pode ter o conhecimento da palavra. Ela pode achar que está em Cristo, ela pode achar que teve um novo nascimento. Um novo nascimento. Só que a palavra fala que aquele que está em Cristo, amado, que teve um novo nascimento. Pessoas que teve ele não faz mais. Não vou dizer que a pessoa não peca em pensamento, que a pessoa não tem ira, mas é impossível, amado. Por que eu falo que é impossível? Porque a própria palavra fala que nos últimos dias vai ser difícil, amado. Então, se a pessoa virar para você e falar que ela está 100% santificada em tudo, eu digo que é mentira, amado. A pessoa ela tem que estar em todo o tempo orando para o Senhor. Acordou? Ora. Entrega amanhã. Lê um pouco de Bíblia. Vai fazer um almoço. Estou dando um exemplo. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Depois separa uma hora para ler de novo. Mete o joelho no chão. Fecha a porta do quarto. É aquela coisa espiritual, amado. Pode estar guerras, rumores de guerra lá fora, pestes, epidemias, você está tranquilo, amado. Se vier alguma coisa te levar, você vai para a glória. E já está ganho já. O pensamento nosso tem que estar igual a de Paulo. Poxa, se eu for para a glória, vai ser muito bom. Mas se eu estou aqui, eu posso ser útil, mas eu fico em dúvida se eu fico aqui para ajudar as pessoas, né, a mostrar a Cristo, ou se eu vou para a glória. Então, meus amados, é se esconder em Deus. Vamos terminar a passagem. Versículo 8, capítulo 3, Colossenses. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Maledicência aqui fala mal dos outros, mano. Maledicência aqui é... Procura o dicionário só. O dicionário aqui é fofoca. Você pode estar fazendo tudo isso aqui que a Bíblia está falando. Mas se você está falando mal de uma pessoa por trás, isso aqui é maledicência. E da condenação. Maledicência das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Eu vou ler o versículo lá de cima de novo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mas a pessoa ela pode falar o que ela quiser. A garganta é prioridade. A garganta é propriedade do homem. A língua é propriedade do homem. Pode amaldiçoar, como pode abençoar. Então, o homem ele tem um livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser. Foi o que eu falei esses dias na frente do shopping. E falei na praça pública. Céu aberto. Todo mundo foi testemunha. Até o Senhor foi testemunha. O homem faz o que ele quiser da vida dele. O varão ele tem o sim e ele tem um não na mão dele. Entendeu? O que passa disso é procedência maligna. Não dá para ele ficar nos dois lados. Amados, eu já vi gente sincera mesmo, que já chegou para mim conversar, eu tenho um vício com bebida. Tento parar, mas não consigo. Já procurei psicólogo, já fui para clínica, já fui para isso, já fiz isso, já fiquei até um tempo. Só que quando eu voltei pior. E aí, a mesma coisa que eu falo para ele. O que você precisa ter é um novo nascimento, porque se você não tiver, você vai continuar com esses problemas seus aí. Vai dar um tempo, tipo aquele papo de vagabundo. Malandro não para, malandro dá um tempo. Isso é o próprio tranca-rua, o próprio demônio tranca-rua. Espírito maligno falando dentro do cara. Ele mesmo profetiza com a boca dele, né? Que ele não vai parar, que ele vai dar um tempo. Então, é um espírito inconstante. Mas, a pessoa que ela quer se chegar para Deus, ela tem que conhecer Deus. Mas o problema é que o próprio Senhor fala que ninguém fala do Senhor. O povo fala dessa vida, mano. O povo fala das bênçãos espirituais.
povo fala do que Deus pode fazer na sua vida. Tipo Jesus falando para aquele povo: esse povo está me seguindo aí porque está com fome. Esse povo está me seguindo por conta do pão, não é por conta da benção. O povo não quer ficar com o abençoador, o povo quer a benção. Você está me entendendo? Mas quando chegar aquele grande dia, aquela grande hora, por mais que o Senhor tenha te abençoado centenas de milhares de mil vezes, essas coisas não vão vir para o mundo espiritual. As bênçãos de Deus materiais, ela não entra no mundo espiritual. É melhor o homem ser rico espiritualmente do que materialmente falando. Porque o homem, se ele é rico em espírito, ele vai ter uma bagagem de conhecimento muito grande. E quanto mais você se aproxima do Senhor, meus amados, mais perto você corre o risco de ser queimado. Quanto mais você se aproxima do Senhor, meus amados, mais perto você está de ser exterminado. Porque o Senhor é fogo consumidor, amados. Então, se o homem não tiver em espírito, se ele não tiver em santidade, ele não consegue ver. A palavra fala que o homem ele não pode ver o Senhor. Porque se ele vê em carne, esse homem é morto na hora. Fez lembrar daqueles homens lá que tocou naquela arca da aliança, onde que a presença do Senhor estava ali. Entendeu? Todo mundo morre, mano. Não aguenta ficar em pé, não. Tem passagens que falam que os anjos tampam os olhos. Por conta da essência, por conta da pureza, por conta da santidade. Amado, o Senhor é santo. 1.000.000 de vezes 1.000.000. Entendeu? O Senhor é santo, não tem pecado no Senhor. Só que a palavra fala que todos os pecados da raça humana, mano. Todos os pecados da raça humana. Não tem um justo sequer. Tem aquele que se esforça, busca o Senhor, entendeu? Por conta da misericórdia dele. A permissão é a misericórdia do Senhor. Digno ninguém é. Eu fico muito triste quando eu fico vendo as pessoas na rua falando que está salva. Mas você vê as pregações da pessoa, é só palavra de baixo calão, mano. Palavra pesada, as pessoas sem domínio próprio. Só as pessoas ali pisam no pé dela, pisam no minguinho, as pessoas viram um demônio. Entendeu? Tem muito entendimento da palavra. Quando vai sair para pregar, é umas palavras muito de... Você vê que não é o Espírito falando, mas é uma coisa forçada. É como se fosse uma indignação do coração dela para ela pregar. E você vê que Paulo tinha letra, tinha muito entendimento da palavra, mas quando ele ia pregar, não vinha vocês com sublimidade de palavra para não esconder a cruz de Cristo. Ele vem com temor e grande tremor. Amados, quando você chega perto de uma pessoa falando de um testemunho seu, a pessoa vai te dar mais ouvido no testemunho que você tem que contar do que você falar aquela passagem no capítulo tal, versículo tal, quer dizer isso. As pessoas não querem, amado, aprender da Bíblia para dizer que é pastor, para dizer que é profeta, que é teólogo. Não, amado, as pessoas procuram entendimento da Bíblia para entender a mente de Cristo, amado. E essas pessoas que conseguem entender a vontade de Cristo, elas entendem a sua vontade, porque a vontade de Cristo não foi a dele, mano. A vontade de Cristo foi fazer a vontade do Pai que o enviou. Então, se Paulo fala que a gente tem que ser igual a ele, se Paulo fala que a gente tem que imitar ele, qual era a mente de Paulo? Poxa, eu quero ir para o Senhor, mas eu tenho uma missão aqui na terra. Pô, eu tô em cima do muro. Paulo ele usava a fé dos cristãos contra eles mesmos. Só que depois, no final, a coisa se reverteu, mano. Entendeu? Paulo teve um novo nascimento. Só que a própria palavra fala que ainda por debaixo de tanto pecado, de tanta falha, Paulo já estava predestinado. Você estava entendendo? Já estava escrito, já estava escrito já aquilo ali. Queria se converter. Amados, predestinado. Eu sei que tem predestinado, tem escolhidos do Senhor, tem os eleitos, né? E tem aquele que auto escreveu seu nome na lista, mano. O que tem que fazer para entrar? Ó, tem que ser assim, 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 assim. Então a pessoa vai lá, ela faz tudo que o Senhor pede.
Não é pela lei, não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito. Amado, o Espírito, ele é eterno. Se o Espírito ele é eterno, o Senhor ele é eterno. Então, se você quer ter uma eternidade, você tem que viver em Espírito. Amado, eu ia falar uma coisa aqui agora, mas não vou falar, senão vai quebrar o foco da mensagem. Porque o que eu ia falar, eu li em um livro apócrifo, mas como muitas pessoas condenam a leitura de livro apócrifo, eu não vou ler. Amados, a sensibilidade do Espírito ela é tão linda, que quando o Senhor ele fala com você, quando você sente a brisa suave batendo em você, aquilo ali já são os próprios anjos do Senhor confirmando a sua oração, entendeu? Só que a pessoa vai falar e tem base bíblica, tipo assim, né? O nosso povo acha que nosso Deus é um Deus morto, limitado, que só está aqui escrito num livro. Mas isso aqui é uma Bíblia, isso aqui tem um poder. Aqui, eu não posso dizer que isso aqui é um livro. Mas ao mesmo tempo é um livro. Mas eu não posso dizer que verdadeiramente que é um livro, porque isso aqui é uma Bíblia sagrada. Não é o livro que vai te trazer para casa, é o que está escrito no livro. Então, se foram escrituras inspiradas pelos santos, pelos escolhidos do Senhor, entendeu? E se fez mudança na vida deles, porque eles quiseram, vai fazer mudança na sua vida também, se você quiser. Só, amados, que é uma... Você tem que tirar a preocupação, tem que tirar a cegueira do olho. Você tem que ter uma visão ampla e espiritual do que está acontecendo ao seu redor, o que está atrapalhando a sua vida espiritual, o que você tem que abrir mão, o que tem que sair, o que tem que ser restaurado, o que você tem que abandonar por completo. Porque quando o homem ele acha Cristo, mano, a Bíblia fala na parábola que é como ele acha um tesouro. E tudo que ele tem, ele vende para poder comprar aquele tesouro. Para ele poder comprar, né? Digamos que ele foi num lugar e achou um tesouro escondido. Ele quer comprar aquele terreno a qual tem aquele tesouro. Jesus Cristo é isso, mano. É aquelas pessoas que acham, mano, não abrem mão dele. Só, amados, é triste você ver uma geração corrompida. Você vê uma geração que fica... Você vê uma geração que fica esperando por bênçãos materiais, uma geração que faz a vontade do corpo. Ah, o sexo é de Deus, o sexo é uma bênção, né? Preciso trocar o carro, amados. Eu vejo pessoas que se embaraçam na sua vida profissional por conta de dívida. A pessoa lá tá, vou botar um exemplo chulo, a pessoa lá tá com um golzinho em bola, tá suprindo as suas necessidades, mas ela quer vender um gol bola para comprar um Kia Cerato 2024. Para comprar um Kia Cerato novo, não estava em condições de manter nem no caso do gol bola. Morre de trabalhar igual um condenado com a preocupação aqui para bancar suas vaidades. O que Deus tem a ver com isso, amado? Deus, quando estava querendo se locomover, no caso ele arrumou um jumento, arrumou um filhote de jumento e foi. Não pediu carruagem do povo romano, não, amado. O povo andava a pé. João pregava na cidade. 3 dias de viagem andando a pé. Deus não tinha capacidade de botar uma limousine na mão dele. Claro que tinha, entendeu? Eu tô falando assim, brincando, mas as coisas de Deus é sério, meus amados. Mas todos aqueles que piamente querem servir o Senhor passarão por perseguições e provas. Mas aqueles que já estão no Senhor, mano, eles podem ser lançados na cova do leão. Tanto faz se o leão vai comer, se o leão vai botar para fora. Vocês vão brincar de pique-esconde dentro da cova. Vocês vão ser lançados na fornalha. Não importa, amados. Não importa que vocês já estão ressuscitados com Cristo. E isso é o que importa. Só que o tempo é curto. Por que o tempo é curto? Porque você não sabe do dia de amanhã. Mas uma coisa que eu quero fazer para me fechar o vídeo para ele não ficar muito longo. Aquele pecado
Se você tem que na sua mente ele te condena, abre mão dele, porque é ele que vai jogar você no inferno. Lá no inferno, você vai ficar lembrando desse pecado. Quando você for condenado, os próprios demônios vão falar que você foi condenado por conta disso. E na sua cela vai ter uma placa escrito lá que você foi condenado por conta daquele pecado. No livro de Isaías fala em relação às cadeias. Então, não tem nada que Cristo não possa perdoar, meus amados. Se a pessoa ela não tem entendimento da palavra, ela não sabe que é a blasfêmia do Espírito Santo. E a própria palavra fala que o Senhor perdoa o tempo da ignorância. Então, corre atrás da salvação de vocês enquanto vocês podem. O amanhã ele não te pertence. Hoje é real, agora é real. Você não pode ficar se matando por uma coisa passada e nenhuma coisa que ainda não chegou. Mas você pode se preocupar com o agora. O agora é Cristo. Hoje é Cristo. Eu vou ler essa passagem mais uma vez toda, sem parar, aí eu finalizo o vídeo. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado ao lado do Pai. Pensa nas coisas de cima e não nas coisas da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está em Cristo escondida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada pelo vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, do velho homem, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem e seus feitos. Novo nascimento, amados, o homem não vive mais para si. Ele vive para o Senhor. Lembra que Paulo falou? Ele queria fazer a vontade do Senhor 100%, mas ele não conseguia. E ele falava que o espírito e a carne brigavam constantemente. Eu ia parar, mas o Senhor está pedindo para me ler um versículo aqui. Vou ver se eu acho Gálatas 5 aqui. Crente ruim de Bíblia. O cara tem que comer Bíblia mesmo. Tem que ler. Pra quando ele for pra rua, né, a mão na Bíblia ele meter, porque senão ele fica desorientado no meio da rua. Eu tenho que pegar em mente a ordem das coisas. Colossenses fica depois de não sei o que, Pedro fica depois de não sei o que, isso que eu tenho que ter na mente pra mim. Pô, tava pertinho. Cadê? Gálatas 5. A liberdade em Cristo. Isso é um pouco grande, não vou ler isso tudo não. Vamos lá, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprieis as vontades da carne, porque a vontade da carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Presta atenção. O homem ele quer agradar ao Senhor. O homem ele quer estar em espírito, mas ele está dentro do, mas o espírito dele, a alma dele está dentro da carne ainda, mas porque a carne cobiça contra o espírito. A carne quer fazer a vontade da carne. O espírito quer fazer a vontade do espírito. Por isso que Jesus chegou para Nicodemos e falou que é necessário nascer de novo. Nicodemos estava no corpo dele. Tinha letra, tinha entendimento, mas estava em pecado. Estava em falha. Não tinha um novo nascimento.
Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Carne vai puxar para um lado, o espírito vai puxar para o outro. Você lembra que no começo do vídeo eu falei do jejum? O jejum ele tem que estar sem comida e sem água, para você fazer a vontade do espírito e queimar a vontade da carne. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, como as quais adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediças, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olhando para mel, o mel tá com você. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões. Agora eu vou fechar. Amados, meditam nessas palavras. Qualquer coisa vocês voltam no vídeo. Estou meditando essas coisas já tem uns 3 dias. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo para tentar tirar isso tudo, para me tentar passar para outro tema. Amados, louvado seja Deus, que Deus possa encher a vida de vocês de sabedoria espiritual, porque isso vai fazer uma diferença naquele grande dia, mano. Vai fazer uma diferença enorme naquele grande dia, entendeu? Mas as suas pertences, as suas riquezas, isso é tudo um atraso, isso dificulta até seu sono. Mas então é isso aí, louvado seja Deus, Deus abençoe vocês.